Bom, então, boa tarde a todas e todos. Oficialmente, estou gravando aqui a nossa primeira aula de Latim 1, semestre 2021, aqui da UFSC. Para mim é um grande prazer poder contar com vocês aqui, poder iniciar vocês nos estudos clássicos, nos estudos de linguística histórica, nos estudos de literatura latina clássica, porque tudo isso faz parte do objetivo dessa disciplina e das outras disciplinas de língua latina no nosso curso, né? Ou seja, a ideia é fazer com que vocês tenham contato com textos fundacionais dos sistemas literários modernos, fazer que vocês tenham contato com a língua latina e assim possam ter um mínimo de autonomia para ler e estudar e perceber fenômenos linguísticos nos textos antigos, seja quais forem os interesses de vocês, para que vocês possam também ter uma experiência de comparação linguística, ou seja, de se deparar com uma língua que tem estruturas e características, em muitos casos, bastante diferentes da nossa língua materna, e assim, a partir disso, ter insights sobre fenômenos linguísticos, né? Enfim, são muitas as razões, e seja qual for a razão que desperte mais interesse, né, em vocês, a gente está aqui para poder despertar esse interesse e levar essas habilidades, desenvolver essas habilidades em vocês. Então, é uma grande satisfação para mim poder estar dando esses primeiros passos com vocês. A Raquel já falou aqui que já estudou latim um pouquinho antes, em Ouro Preto, com uma amiga dela. Não sei qual que é a experiência que vocês têm ou que vocês ainda não tiveram com latim, mas nós vamos, então, nesse semestre, começar a entrar em contato com a língua dos romanos, né? Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e, aos pouquinhos, eu vou explicando passo a passo o que a gente vai fazer, quais são as nossas propostas, mas a qualquer momento vocês podem me interromper e tirar dúvidas, conversar comigo de maneira bem informal, tá? Acho que todos já sabem, mas eu sou o professor Luiz Henrique Erichelli, sou um dos 3 professores da área de latim no nosso departamento, no departamento de língua e literatura vernáculas da UFSC, e atualmente também chefio o departamento, mas o meu grande prazer é estar aqui com vocês em sala de aula, trabalhar com latim, com linguística histórica, com história do latim, história do português brasileiro, tradução de literatura latina clássica. Inclusive, eu, o professor Pedro, o professor Thaís, que somos os professores da área de latim, nós coordenamos um grupo de estudo e tradução de textos latinos clássicos, e esse grupo atualmente se encontra nas segundas-feiras de manhã. E todos estão convidados para fazerem parte do grupo. Inclusive, depois vocês podem, se quiserem, validar as horas de participação nesse grupo como atividades, né, complementares que vocês podem fazer. Aliás, tem que fazer isso no curso, né? Então, olha, a Bruna está dizendo que já teve contato com o latim, mas não pôde levar adiante, está retomando agora. Que ótimo, Bruna. Então, só terminando o que eu estava falando, esse grupo, né, que é do nosso centro, que chama Centrum Investigationes Latinitatis, né, Centro de Investigações ou de Investigação da Latinidade, a gente tem esse projeto de estudo, leitura e tradução de textos antigos. A gente, ano passado, traduziu uma sátira do Sêneca, um autor do século I, muito interessante. E agora a gente está traduzindo um diálogo do mesmo autor, que se chama Sobre a Tranquilidade da Alma. É uma obra que tem muito a ver com o nosso tempo aqui. Bom, então, já deixo aqui o convite para caso vocês se interessem por estudo de textos antigos, se interessem por tradução também, inclusive, para fazerem parte desse grupo. Ele se encontra atualmente toda segunda-feira aqui, tá? Mas vamos lá, vamos destrinchar aqui o nosso plano de Latim 1. E vocês, por favor, como eu já disse, se sintam à vontade para me interromper e conversar comigo, tá?
Agradeço mais uma vez todo mundo que está aqui com o microfone aberto, com a câmera aberta, porque isso faz muita diferença para a gente. Bom, deixa eu colocar aqui, eu fiz uma pequena apresentação aqui. Eu já mencionei rapidamente assim algumas das razões do latim na formação em letras, né? Mas vale a pena pontuar, né? Por que a gente estuda latim no curso de letras, né? Tem aquele mito, de certa forma, de que o latim é a mãe das línguas latinas, não sei o que lá. Tem um pouco de verdade e um pouco de mentira nessa história, mas o mais importante é que com o latim vocês têm algumas possibilidades. Uma delas, já mencionei aqui, ter acesso aos textos fundacionais dos sistemas literários modernos, né? As epopeias antigas, todas as obras líricas antigas, obras historiográficas, obras retóricas, obras filosóficas, nos quais autores dos mais diversos sistemas literários modernos se basearam, como molde, como exemplo, né, para poder construir. É muito importante que a gente tenha acesso a esses textos, né, se possível, inclusive na sua língua original, como é o caso do nosso objetivo aqui, para poder ter uma compreensão da intertextualidade desses textos mais ampla, mais acurada, mais detalhada, né? Essa é uma das razões. Outra razão é para dar para vocês o mínimo de autonomia, de independência, para usar o latim como uma ferramenta para ler textos antigos, para surpreender nesses textos antigos problemas linguísticos que são relevantes para nós ainda hoje. Então, uma ferramenta de linguística histórica, mais especificamente para a nossa área, né, letras português, para entender a formação histórica do português brasileiro e de entender correlações, permanências e reincidências do latim no português. Isso me parece uma coisa essencial, inclusive, como um diferencial para um professor ou pesquisador, né, para um professor de português ou um pesquisador da área da língua portuguesa, porque abre a mente para muitos fenômenos históricos que ainda estão acontecendo na nossa língua. Então, usar o latim como uma ferramenta de linguística histórica e ainda uma ferramenta, o contato com o latim como uma outra língua, com uma outra estrutura, né, com diversas outras características e categorias. Essa comparação de línguas dá a vocês também muitas vantagens como linguistas, porque fazem vocês terem insights e perceber questões e fenômenos que vocês não perceberiam só olhando para a língua materna, muitas vezes, né? Então, isso também é uma oportunidade bem interessante. Então, temos aí pelo menos 3 grandes razões, entre outras, né? Vocês vão ver que se vocês pegarem gosto um pouquinho pelo estudo dos textos latinos, talvez isso desperte em vocês outras paixões, como, por exemplo, por traduzir, ou até mesmo por criação literária, porque a tradução de literatura envolve criação literária. A tradução não é uma atividade passiva, é uma atividade bastante ativa, né? Então, essas são algumas razões que a gente poderia elencar, né? Vocês vão ver também que com o estudo do latim vocês vão ter vocês vão abrir portas, né? No âmbito da literatura, mas também no âmbito da linguística, vocês vão ter uma percepção da morfologia e da sintaxe de uma maneira muito mais intensa, né? E isso vai facilitar, inclusive, nas outras disciplinas do curso. Então, são muitas as possibilidades e os benefícios e as habilidades que vocês têm a desenvolver aí com o estudo do latim. E essas são também algumas das razões pelas quais nós estudamos latim aqui no curso. Bom, dito isso, eu vou aqui ao plano. Vocês estão vendo aqui a tela, bem? Tudo certo? Vou aqui ao nosso plano, né? Vocês têm um plano aqui disponível, né, no Moodle. Eu deixei ele, acho que aberto em algum lugar aqui. Então, bom, nossa disciplina, uma disciplina 60 horas, mais 72 horas, conforme o calendário da UFSC. Então, nós vamos cumprir essas 72 horas. Vocês têm aqui
no campo de identificação de disciplina o e-mail do nosso monitor, que é o Caio, né? O Caio está à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato com ele e agendar horário de monitoria, se vocês precisarem. Fiquem bastante à vontade, usem e abusem aí do Caio. Ele é um excelente aluno e um ótimo professor também. Alguns dos itens da nossa ementa. Funções sintáticas e os casos latinos, né? Vocês vão ver que o conceito de caso, que é muito importante, né, no latim, está diretamente ligado à ideia de função sintática. Basicamente, só para adiantar um pouquinho, o caso é a marcação morfológica das funções sintáticas, coisa que nós não temos no português, que depende muito da ordem de palavras para indicar a função sintática. O latim, além da ordem de palavras, tinha também marcas, né, de caso, flexões. Bom, vamos ver aqui o sistema nominal latino, vamos ver as grandes classes temáticas de palavras nos quais todo o vocabulário latino se organiza, que são chamadas de declinações. A gente vai falar sobre isso bastante o tempo todo. Vamos ver um pouquinho do sistema verbal latino, vamos começar a ver principalmente alguns dos tempos do modo indicativo, né? Além também do imperativo e infinitivo presente, são alguns dos tempos e modos que a gente vai estudar ainda em latim 1. Vocês vão ver que o sistema verbal latino é muito semelhante ao do português, com uma pequena exceção relacionada aí à morfologia da voz passiva. Mas, de modo geral, ele é muito semelhante. Vocês vão perceber também muitas semelhanças nas marcas, nas flexões dos verbos latinos em relação ao português, o que vai ser também um motivo de grande interesse para a gente, para entender como se formou a nossa morfologia verbal. Vamos, conhecer classes de palavras em latim, né? Então, substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, preposições, etc. E vamos entender como é que cada classe se comporta em latim e as semelhanças e diferenças com o português. Vamos começar, então, a ver orações coordenadas, né? Principalmente, o que nós vamos ter são orações coordenadas. A gente vai, só acho que no finalzinho, na última sessão do texto que a gente vai estudar aqui em Latim 1, a gente vai começar a ver subordinação, mas de uma maneira bem leve. Então, essencialmente, aqui em Latim 1, a gente vai trabalhar só com coordenação de orações e não com subordinação, que é um tema mais aprofundado para as outras disciplinas aí de latim, né? E vamos trabalhar essencialmente com tradução de textos latinos. Eu enfatizo isso porque é o método que a gente escolhe, no momento, pelo menos, aqui na graduação de Letras Português, porque a gente entende que os objetivos do latim, nossa graduação aqui, são aqueles que a gente mencionou, né? Dar acesso aos textos fundacionais, garantir ao estudante alguma mínima autonomia em relação à língua latina para fazer dela uma ferramenta de linguística histórica, trabalhar com comparação de línguas para ter insights linguísticos e coisas assim. Então, para esses objetivos, o método de gramática e tradução de línguas estrangeiras é suficiente. Por isso que a gente adota esse método aqui. Existe o método comunicativo, por exemplo, nós temos o método natural em latim, que tenta ensinar latim como se fosse para conversar em latim, né? Não tem nenhum problema nesse método, só que não é o que a gente escolhe aqui pelas razões pelas quais o latim está no nosso currículo. Então, a nossa escolha metodológica aqui passa por essa abordagem de gramática e tradução. Portanto, a gente vai fazer, essencialmente, tradução de textos latinos, exercícios, vamos estudar questões linguísticas e vamos estudar, vamos fazer a tradução de um texto literário. Logo, vamos entrar no sistema literário também romano, né? E, naturalmente, como vocês podem ver, o último item da ementa, vamos tratar a todo momento da subsistência de traços latinos no português, né? Permanências do latim no português, reincidências do latim no português, fenômenos análogos e paralelos e por aí vai. Inclusive, a gente vai trabalhar, né, ao longo do semestre com tradução, exercícios e aulas expositivas. E no meio do semestre vai ter um texto, né, que se chama Como o Latim se Transformou nas Línguas Românicas, um texto de um historiador americano chamado Patrick Wyman.
É, e esse texto justamente tenta dar um pouco de conta dessa questão da história do latim ao português, que na ementa corresponde a esse último item aqui. Então, esses são os itens da nossa ementa. De um modo geral, é isso que a gente vai ver aqui em latim, tá? Bom, os objetivos que são aqui padrão do nosso projeto pedagógico são demonstrar o funcionamento do sistema linguístico nominal, ou seja, as declinações, como é que os nomes, e não os verbos, certo? E nem as preposições ou palavras gramaticais, os nomes, que incluem substantivos e adjetivos, e pronomes também, como é que eles funcionam, né? E o sistema linguístico verbal também, especialmente aqueles tempos e modos que eu já mencionei aqui. Relacionar o sistema linguístico latino com o sistema linguístico do português, isso é uma ambição que vai ser frequente, constante, né, da gente aqui na disciplina de latim, e introduzir as classes de palavras, especialmente adjetivo e preposição. Bom, esses aqui são alguns dos itens que nós vamos explorar, né, no conteúdo programático. Origem da língua latina, importância para o português, grafia, fonologia e pronúncia. A propósito, grafia, fonologia e pronúncia, a gente vai tratar disso de maneira dar um pouco menos de ênfase para isso do que para questões literárias, morfológicas e sintáticas, né? Nosso foco vai ser muito mais esse, né? Literatura, morfologia e sintaxe, um pouco menos para fonologia e fonética, que não é tanto o nosso objetivo aqui. Aspectos morfossintáticos, então classes de palavras, relação entre função sintática e casos, flexão nominal e verbal. Conjugação do verbo ser, cujo infinitivo em latim é esse, né? E formas regulares de verbos no presente e perfeito indicativo da voz ativa. Nomes de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta declinações são esses grupos de nomes em latim que têm flexões típicas, cada um deles. Vamos falar bastante sobre isso ainda. Adjetivos, preposições e conjunções. Conjunções bem pouco, né? Talvez das classes aí de palavras, as conjunções são as que a gente vai menos usar em latim 1, porque justamente o latim 1 trabalha muito mais com coordenação e logo a gente só vai ter conjunções coordenativas, como e, mas, e por aí vai, e menos conjunções subordinativas, que são a grande maioria, né? Mas também um pouquinho de conjunções. Bom, como é que nossos encontros e a nossa disciplina vai se organizar? Eu falei para vocês que a gente vai trabalhar principalmente com tradução. Aqui no Moodle, vocês têm aqui a bibliografia completa, todos os itens da bibliografia estão aqui em PDF, e o principal material que a gente vai usar é esse quarto item aqui que está escrito Jones P, né? Peter Jones, Sidwell, Keith Sidwell, Aprendendo Latim, parte 1, Bacchis, 2012. Esse material é um método originalmente em inglês, que foi traduzido no Brasil por um grupo de professores, especialmente da Unicamp, e é um material que, como o nome original desse material era Reading Latin, lendo latim. E a ideia dele, né, foi traduzido aqui no Brasil como Aprendendo Latim, mas a ideia dele é ensinar latim ao mesmo tempo que dando ao aprendiz a possibilidade de ler a literatura latina. E além disso, ele propõe ensinar latim dando a oportunidade de ler, seguindo uma cronologia da literatura latina. Então a gente começa com o período pré-clássico, onde nós tínhamos principalmente dramaturgos. Então no começo a gente vai ver principalmente peças de comédia de Plauto, que é um dos principais dramaturgos latinos ao lado de Terêncio. Depois ele vai para o período clássico e aí ele apresenta principalmente Cícero, né? Que é talvez o maior orador e retórico, historiador, filósofo latino de todos os tempos. Depois ele vai para a história, trabalha com Salustio e termina nos grandes poetas, né? Mas então você perceba que o método ele tenta avançar na complexidade da língua à medida que dá a oportunidade de você já ir conhecendo a literatura numa cronologia histórica e também numa sequência de gêneros, né? Bom, esse é o principal método que nós vamos usar. Então,
podem baixar, baixem todos os arquivos que estão nessa pastinha aqui, mas principalmente esse que nós vamos usar a todo momento. E esse método, que é esse aqui, né? Vocês vão ver que ele sempre tem, bom, ele está dividido em sessões, né? E cada sessão sempre tem um trechinho da peça que é abordada nessa sessão. A peça que é abordada nessa sessão se chama Aululária, né? É uma comédia do Plauto. Aululária tem a ver com a palavra aula, que significa pote ou tigela, né? Que é onde o principal personagem da peça, que é o Euclião, ele guarda o pequeno tesouro da família dele, né? A quantia de ouro. Ele é um cara extremamente avarento, e aí ele acha que todo mundo quer roubar o dinheiro dele, e tudo na vida dele gira em torno do dinheiro, enfim. Ele é um pão duro, um mão de vaca avarento, e a comédia gira em torno disso, né? Vocês vão ver, então, cada sessão desse método, ela é uma pequena cena dessa peça, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, o método tem sempre a sessão, sempre vai haver esse textinho, esse resumo que é chamado de didascalia, que é um resumo do que vai acontecer para vocês contextualizarem a cena em português, né? E depois vem o texto em latim. Bom, ao final do texto em latim, vocês têm aqui sempre um vocabulário da sessão, né? Que deve ser suficiente para vocês traduzirem. Só que à medida que as sessões avançam, ele não vai repetir o vocabulário, tá? E aí, gente, já aproveito para falar sobre isso. Aqui na nossa bibliografia básica, vocês têm tanto um dicionário completo de latim, que é esse segundo, Furlan, desculpa, o primeiro aqui, ó, Faria, Ernesto Faria, dicionário latino-português. E vocês têm também essa pasta aqui, ó, tabelas e vocabulário do Legenda Roma. Legenda Roma é um método que era usado antes pela gente aqui, que é uma espécie de simplificação do aprendendo latim. Aqui vocês têm várias tabelinhas, adjetivos, declinações e vocabulário. As tabelinhas de declinações e vocabulário, vocês vão usar a todo momento aqui em latim. Deixa eu abrir aqui também. Então, sempre que vocês estiverem lá, né, estudando a sessão ou o que for, né? Deixa eu abrir. Por exemplo, estão estudando aqui. Aí, de repente, apareceu um vocabulário que vocês não encontraram no vocabulário da sessão. Vocês podem recorrer a esse vocabulário ou ao dicionário, né? É suficiente também. Bom, então, cada sessão corresponde a uma cena da peça que a gente vai ler, e depois de cada sessão, vocês vão ver que tem aqui, ó, gramática e exercícios da sessão 1A. Esses são os itens de gramática que são abordados. Aí nós vamos ter várias explicações sobre esses itens, e ao meio das explicações, sempre temos alguns exercícios. Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar como é que o método é organizado e para falar que, voltando aqui para o plano de ensino, que está em algum lugar aqui, a nossa metodologia vai ser feita da seguinte maneira. Nós temos, acho que é dois encontros por semana, que são as terças e quintas, certo? Terças às 1h30, quinta, acho que às 3h10, se não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, vamos supor assim, na próxima quinta-feira, vocês vão fazer os exercícios dessa sessão A. Então, vocês vão ler lá um pouquinho as explicações sobre os pontos de língua da sessão, vão fazer os exercícios. Quais exercícios? Todos? Não. Só os que estiverem indicados aqui, ó. Então, dia 17/6, dia reservado para a realização dos exercícios da sessão A. Então, nesse dia, faça os exercícios 5 e 6, aliás, os exercícios de 1 a 3 das páginas 5 e 6, os exercícios de 1 a 3 da página 13, os exercícios de 1 a 3 da página 17 e o exercício único da página 18. Então, na quinta-feira,
Vocês fazem isso. Na terça-feira da semana que vem, eu vou disponibilizar uma videoaula gravada, não síncrona, com uma explicação de todos os itens e pontos de língua dessa sessão e também uma correção dos exercícios que vocês terão feito, né? Então, vocês fazem o exercício na quinta ou no tempo de vocês e na terça vocês assistem esse vídeo com a correção dos exercícios. Na outra quinta-feira da semana que vem, a gente vai ter uma videoaula síncrona, como essa aqui, para fazer uma correção aberta da proposta de tradução da seção A, tá? Quem vai fazer a tradução da seção A? O ideal é que todos vocês tentem traduzir tudo, né? Para que vocês todos consigam ter a experiência de ter a dificuldade de traduzir, né? Ter ali o desafio, estudar, voltar no material, entender, etc. Então, o ideal é que todo mundo tente traduzir tudo, sempre. Mas, para fins de avaliação, a gente vai fazer uma pequena divisão aqui. Então, por exemplo, vamos supor, a gente está aqui... Deixa eu só abrir o nome de todo mundo aqui para eu lembrar. Então, eu tenho aqui a Luísa, quem mais aqui? O Jean e a Heloísa, vamos supor, ficaram responsáveis por traduzir a seção A. Então, vocês vão se reunir, vão propor juntos uma tradução para a seção A, e aí, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai fazer uma correção aberta da proposta desse grupo para a seção A, certo? Isso vai acontecer para todo mundo, e a gente vai dividir depois aqui os grupos, né? A gente dividiu aqui, são 7 sessões, se não me engano, de A até G. Então, vocês vão ter que pegar pelo menos uma sessão da primeira parte, de A até D, e uma sessão da segunda parte, né? De E até G. E, então, sempre no terceiro encontro, isso só para voltar aqui para a nossa metodologia aqui, sempre, então, no terceiro encontro, então, momento 1, exercícios. Momento 2, videoaula assíncrona. Momento 3, webconferência síncrona. Sempre no terceiro encontro, que é a webconferência síncrona, nós vamos fazer uma correção aberta da tradução que o grupo responsável por aquela sessão propôs, certo? Deu para entender mais ou menos a dinâmica? Então, numa terça ou numa quinta, a gente faz exercícios. No dia seguinte, a gente assiste a videoaula com a correção dos exercícios. Vocês podem me mandar perguntas ao longo da semana, fique à vontade. E no outro encontro, a gente se encontra aqui em tempo real para corrigir a tradução e comentar, né, todas as questões e problemas aí que surgiram. Bom, eu já falei para vocês que a peça aqui do Plauto, né, a aula larga que a gente vai estudar, tem 7 sessões, né, de A até G. Quando a gente terminar a sessão D de dado, a gente vai fazer uma pequena pausa para estudar aquele texto que eu mencionei, que é como o latim se transformou nas línguas românicas. Esse texto aqui do Patrick Wyman, né, que está disponível aqui no Moodle, aqui embaixo, é o último texto, ó, em PDF. E a gente vai dar um respiro aqui nessa rotina de exercícios, tradução, etc. A gente vai dar um respiro para estudar um pouquinho de história do latim, né? E depois a gente volta para terminar a peça e no final da disciplina nós temos uma prova que inclui os pontos de língua que surgiram ao longo do Latim 1 e uma questão sobre esse texto aqui de história do latim, né? Uma questão envolvendo tradução e análise morfossintática e uma outra questão aberta, mais teórica, ligada a esse texto. Bom, cada uma dessas duas traduções que vocês vão propor com o grupo, né? Já estou até antecipando as coisas aqui, estou indo já direto para a avaliação aqui. Cada uma dessas duas traduções que vocês vão propor com o grupo vão valer como uma avaliação. Então, a primeira tradução vai ser a avaliação 1, a segunda tradução vai ser a avaliação 2, e depois a avaliação 3 vai ser essa prova que eu acabei de explicar. A avaliação 1 e a avaliação 2 vão corresponder a 3 pontos, cada uma delas, no caso 6 no total,
da média. E a prova corresponde a 4 pontos, tá? Aí você me perguntar, nossa, mas se eu não conseguir traduzir direito, tiver dificuldade, eu vou ganhar 1 ponto só e a minha média vai ficar baixa? Não. A ideia, no caso das traduções, é que vocês tentem traduzir tudo. Vocês façam um esforço de tentar propor uma tradução para tudo. Não importa se está totalmente correto, não importa se tem problemas, se não tem problemas, mas a ideia é que vocês me apresentem uma proposta de tradução como resultado do esforço de vocês ali de estudar os pontos de língua daquela sessão e propor a tradução, né? Então, basta que vocês me apresentem uma proposta ali de tradução, né, completa, minimamente satisfatória, e vocês ganham a nota cheia, 3 pontos, né, para cada um dos exercícios de tradução. Deu para entender um pouquinho a dinâmica, né? Então, a gente sempre vai ter, na maior parte do tempo, essa rotina aqui, um momento de exercícios, outro momento de uma aula expositiva e um outro momento de videoconferência para trabalhar com as traduções. Na metade, a gente vai ter aquele texto sobre a história do latim e, no final, essa prova. Então, essa vai ser a dinâmica, né? E essa ideia de traduzir em grupo, ela é uma oportunidade bem interessante, porque vocês vão perceber que vocês vão poder se ajudar nisso, né? Às vezes uma pessoa está mais afiada aí né, no conteúdo que está sendo trabalhado naquele momento, ajuda a outra e vice-versa. É muito positivo, é muito produtivo esse trabalho de tradução em grupo. Eu tenho trabalhado dessa maneira já faz alguns anos e tem funcionado muito bem. Então, vocês se organizem para fazer isso, né? Como for mais conveniente, se vocês quiserem se organizar aí por videoconferência, ou quiserem dividir o texto da sessão em partes e atribuir para cada membro do grupo uma partezinha do texto, fiquem à vontade, né, para cada grupo se organizar, né? Mas usem esse exercício da tradução como um momento de estudo, que é muito positivo, é uma espécie de grupo de estudo, né? Bom, então, essencialmente essa é a nossa metodologia. Aqui vocês têm uma descrição do nosso cronograma. Pretendo mantê-lo, né, sem grandes atropelos, a não ser que alguma coisa aconteça ao longo do semestre, a gente tenha que fazer ajustes, né? Já mencionei aqui as avaliações para vocês, né? A avaliação 1 e 2 são exercícios de tradução e a avaliação 3 é aquela prova. As avaliações 1 e 2 valem 3 pontos e a prova vale 4. E a frequência está atrelada às avaliações, então, vocês, cumprindo as 3 avaliações, vocês vão ter a frequência completa, e é suficiente, então, para aprovação na disciplina, né? Bom, às quartas-feiras, à tarde, eu estou disponível para atender individualmente. Caso vocês queiram atendimento individual, basta agendar comigo por e-mail. E também tem um monitor, que eu já mencionei ali no começo, que está disponível, eu acho que ele está disponível de segunda a quinta, se eu não me engano, e aí também trabalha com agendamento de horário, e aí vocês fazem reunião por qualquer tipo de canal, Zoom, Google Meet ou pelo Moodle mesmo, né? E bom, e aqui a bibliografia básica está toda disponível aqui no Moodle também, em PDF, tá, pessoal? Dúvidas sobre o plano? Podem... Eu estou com o bate-papo, acho que aqui fechado, deixa eu ver aqui. Podem ficar à vontade para também abrir o microfone, conversar. Deixa eu ver aqui as dúvidas que surgiram. Bom, a Bruna falou que assim como a Raquel também já estudou e agora está retornando, que ótimo. E a Silvia disse que é da Letras Francês. Perguntando se tem alguém que não seja de português. Eu acho que tem algumas pessoas sim, Silvia. Eu gostaria que tivesse mais. Ó, tem gente de espanhol, francês, eu sei que tem gente do alemão também. Se não me engano, italiano, alguém, né? Vocês que fazem línguas estrangeiras, né? Já houve latim obrigatório nos currículos de vocês, mas por algum motivo
obscuro. O latim saiu dos currículos de vocês e vocês perderam muito com isso. Vocês não têm ideia, mas vocês estão podendo ganhar agora. E sintam-se à vontade para se juntar às nossas turmas de latim 1, 2, 3, 4. Hoje eu comecei a turma de latim 4, inclusive, que é uma turma optativa que raramente é oferecida. E é muito legal. É muito legal. Quem estuda latim é muito mais feliz. Professor, E tem gente das relações internacionais também, coisa linda. professor. Você vai poder ir para o Vaticano à vontade aí, para poder fazer sucesso no Vaticano aí, ó. Gente, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho agora de algumas noções gramaticais básicas e sobre o uso de dicionário, né? O professor, posso fazer uma dúvida Opa, antes? quem que está falando? É o Rian. Ô, Rian, fica à vontade. É o seguinte, eu abri o segundo documento que está ali na bibliografia, que seria Flan M. Legenda Roma 2009, Aham. e aqui está tudo junto, no caso seria, dentro desse documento, essas atividades que a gente vai ter que ler, né, que seriam trechos de peças, Ó, e que a o gente vai fazer a material tradução. do Fulan, Rian, ele está aqui só como um material mais complementar, tá? Mas o principal material que a gente vai usar é esse do Peter Jones, da Keith Sidwell, Aprendendo Latim, parte 1. Na verdade, o material do professor Mauri Furlan, ele é uma adaptação e uma simplificação desse mesmo método, Aprendendo Latim, tá? Mas eu peço que vocês privilegiem, né, o método do Jones e da Sidwell, que é mais completo em termos de notações gramaticais, exercícios, etc. Tá? Professor? Oi, quem está falando? Amanda. Amanda, uma pergunta, eu não sei se você citou e eu não prestei atenção, mas pelo que eu entendi, a gente não vai aprender pronúncia, né? Não é o Bom, eu foco vou do falar um curso. pouquinho sobre pronúncia, né? Falar um pouquinho sobre pronúncia. É que eu não vou focar tanto, né, nosso método, nossas aulas, em aspectos fonético-fonológicos. Né? Eu vou mencionar algumas diferenças básicas. Bom, já que você está perguntando, inclusive, Amanda, até já aproveito para falar algumas coisas já. Né? Ah, eu acho que eu tirei aqui da parte do método a introdução sobre fonética e fonologia. Eu vou colocar. Aqui nessas tabelas de vocabulário do Legenda, deixa eu ver se tem um apêndice gramatical aqui. Não, não tá. Bom, aqui no método, no Legenda, tem algumas explicações. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, na página 102, nós temos aqui grafia e prosódia do latim. Então, a gente tem algumas explicações sobre pronúncia. Eu vou também disponibilizar ali, como é que fala? A parte sobre grafia e prosódia, sobre fonética e fonologia do latim, do Aprendendo Latim, que eu esqueci de fazer isso, tá? Mas eu prefiro, assim, simplificar isso um pouquinho na hora que eu tiver começando a fazer a leitura dos textos com vocês, né? Mas já que você perguntou sobre isso, na leitura dos textos latinos aqui, eu vou adotar a chamada pronúncia reconstituída. Né? Nós temos em latim pelo menos 3 pronúncias admissíveis. Né? A pronúncia reconstituída, que é assim chamada porque imagina-se que essa pronúncia era dessa maneira no período clássico, né? Ali entre os séculos I antes e depois de Cristo. Nós temos também a pronúncia italiana, ou a pronúncia da igreja, né, que tem uma fonética e fonologia praticamente igual à do italiano. E tem também a chamada pronúncia vernácula, que, especialmente no caso de pessoas como nós, que somos falantes nativos de uma língua românica, basicamente ler textos latinos, né, com a pronúncia do português. Existem pelo menos essas 3 pronúncias admissíveis: a reconstituída,
a eclesiástica ou italiana e a vernácula. Nós vamos optar pela pronúncia reconstituída, né? E aí tem algumas questões ali que vocês vão logo perceber à medida que eu for lendo alguns textos. Deixa eu pegar aqui, só para vocês, já que a gente está falando sobre isso, nem era o foco agora, mas deixa eu pegar, por exemplo, um trechinho aqui do nosso método, e aí eu leio um pedacinho e vocês já têm uma noção do que eu estou falando. O que acontece aqui? Deixa eu pegar aqui alguma parte que me interessa. Ó, essa fala do De Menetto aqui, ó, né? Ele diz lá, Heu, vocês podem ver aqui, né? Heu, hodie nuptias filiae meae paro, conta familia festinat, hoc et illuc cursitant pueri et puellae, ego cocos et tibicinas voco. Por exemplo, algumas coisas que já apareceram aqui que eu queria mencionar para vocês perceberem algumas diferenças entre o português e o latim. A gente tem o H, que tem uma pronúncia aspirada, re, muito parecido com o R manezinho. Por exemplo, a gente fala porque, né? Enquanto que no Rio tem o R que é mais velar, porque, tem o R retroflexo, que é porque, o R tep, porque, né? O R forte, porque. Temos vários, mas a pronúncia do H aqui, ela é muito semelhante ao R aspirado nosso. Bom, você percebe em hodie, por exemplo, que o D não tem africação, né, ou palatalização, não é hodie, mas é hodie, muito parecido com o D manezinho também, né? E com o T, né? Então dia, não dia, né? Bonitinho, não bonitinho, por exemplo. Que mais? O latim não tinha a consoante V de vaca, né? A consoante, o que o latim tinha era a semivogal U, né? Que na fonética muitas vezes é sinalizada com um W, né? Então tinha a semivogal U em ditongos crescentes. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, woco, né? Woco, esse U inicial ali é uma semivogal de um ditongo crescente, wo, né? Depois, mais tarde, essa semivogal, que é também chamada em fonética de glide, vai virar uma consoante, né? Por processo de africação. E aí vai virar voco, e vai virar uma consoante. Mas em latim, então, a gente não tinha V. Essa é uma outra diferença, né? Sempre que vocês verem um sinal de V de um texto latino, basicamente é o U maiúsculo, tá? E isso na pronúncia reconstituída, porque na pronúncia italiana já se adota essa semivogal como consoante V, né? Então o italiano fala voco, né? Enquanto que o latim reconstituído fala voco, né? Outras coisas aqui, não sei se vocês perceberam, mas em algumas palavras tem um tracinho mais longo, isso é chamado de macron, em contraposição com um outro tracinho que não tem nenhuma palavra, acho que aqui ainda, que se chama bráquia. Mas basicamente o macron é esse tracinho aqui e a bráquia é uma meia lua deitada, acho que uma lua minguante, sei lá, né? E o que eles significam? Significam que quando tem esse tracinho aqui, essa vogal, né? Ela é longa, então seria paro e não paro, né? Ou aqui festinat e não festinat, né? Então, tem uma duração maior nessa vogal. Isso era muito importante para o latim, porque se uma vogal tivesse ou não duração, isso poderia mudar completamente o sentido da coisa, né? Por exemplo, dar um exemplo bem bobo, mas bem curioso. Se eu digo, por exemplo, esse, pode ser ou comer, né? Então, esse, ser.
esse, comer, em latim. É uma coisa absurda, né? E aí tem coisas assim, desse tipo, vários. É curioso, quem estuda inglês deve entender bem disso. Porque, por exemplo, se eu falo sheet, é uma coisa. Se eu falo sheet, é outra coisa. É a diferença entre folha e merda, né? Ou se eu falo beach, é uma coisa. Beach é outra coisa. É a diferença entre praia e prostituta, né? Latim é a mesma coisa, que é a duração vocálica, né? Bom, essa é uma outra questão bem importante. Ah, que mais que poderia já mencionar? Professor, Oi? Fala. antes de você parar de falar, eu tenho mais perguntas, mas é só mais duas, tá? Ah, Eu queria saber se tem algum som que muda. Você falou do inglês tipo D e T que fica whatever. Se o latim tem isso na pronúncia. uhum. E se você tem algum fonema que é difícil para o brasileiro falar, para a gente já. Quer dizer, para eu, né? Eu não sei Então, se na você quer. pronúncia reconstituída, nem tanto. Na pronúncia italiana, talvez, né? Você tem, por exemplo, bom, na verdade, pode ser que vocês tenham algumas dificuldades, mas não tem nada, nenhum fone que tenha no latim reconstituído que não tem no português. Então, não tem nenhum mismatching aí entre as duas coisas. O que vai ter é a questão da duração, que não tem no português. Quer dizer, até tem em alguns casos, mas em geral não, nós não temos isso de maneira sistemática, né, como marcação no português. E, claro, tem algumas diferenças. Por exemplo, vocês veem que aqui, por exemplo, ó, eu mencionei... onde é que apareceu aqui? Ó, por exemplo, tibiquinas, né? Eu não vou falar tibicinas, mas tibiquinas. Então, esse C que aparece numa sílaba, né? Ao lado de uma vogal, ele não vai ter o som de S, mas vai ter o som de K, né? Essa é uma diferença também relevante. Na pronúncia reconstituída, na pronúncia italiana seria tibitinas, né? Tibitinas, desculpa. Bom, o S entre vogais em português, ele fica vozeado, então vira Z, né? Em latim isso não acontece, ele permanece surdo, né? Continua S. Então, por exemplo, vamos ver se tem algum caso aqui. Não apareceu, acho que nenhum aqui. Se aparecer, eu falo para vocês. E Professor, assim, professor. oi, quem está falando? Eu, Pedro. Fala, Pedro. Então, eu queria perguntar um negócio. O esse que aparece lá embaixo, se pronuncia esse? Que nem aquele livro do Nietzsche, Tá. tem dois Então, Cs. essa Dois... é uma questão curiosa, porque, por exemplo, no português a gente tem a vogal baixa, a vogal média alta e média baixa, né? Então, por exemplo, E, O, né? Isso certamente em latim tinha variação. Então, muito provavelmente na pronúncia reconstituída, as vogais eram média altas. Então, era O e E, né? Então, supostamente na pronúncia reconstituída seria esse, né? Mas a gente vê muita gente pronunciando S, né? E isso, sinceramente, Pedro, não é um grande problema, tá? Não vai fazer tanta diferença. O mais importante no latim seria aí a duração. Então, se eu falo esse, S, vai dar na mesma, né? Seria mais uma questão de variação lá. Mas é o som de S, os dois Cs, o som de S mesmo. Sim, sim. Entendi agora. Achei que a sua dúvida era sobre a vogal. Eu já Não. ouvi falando etiomo. Essa é a minha dúvida. Mas Dois Cs. eteomo ou equeomo é com dois Cs, não com dois Com S. dois Cs. Isso. Ah, tá. Mas não é com som de Você está S, falando então. desse eque aqui, né? Eque, que significa ei. Esse aqui. Aí É está. EQ, então. Que é do mesmo do equeomo, sim. Aí está. Ah, tá. Aham. Qual que era a sua dúvida aqui mesmo? Então, minha dúvida era essa, já respondesse, se os dois Cs, tinha, a pronúncia era o S, ou ete, ou esse, ou equeomo, Se sabe? fosse na pronúncia italiana, seria ecce. Mas como a gente está adotando a pronúncia reconstituída, seria eque. Eque, Né? entendi. Isso. Sempre que nós temos, então, C antes de vogal ali, o som vai ser de K, né? E outra coisa talvez importante para mencionar aqui é que
o português brasileiro, principalmente, ele não tem quase que palavras terminadas em consoantes plenas. Ou termina numa vogal nasal, ou termina numa sílaba com uma vogal epentética, que geralmente é I, né? Então, por exemplo, assim, eu li aqui, ó, hook. Perceba que eu não li hook, né? É o mesmo caso do nosso Facebook, né? Que no Brasil fica Facebook, né? O latim, ele não tinha essa vogal epentética final, então tinha a pronúncia da consoante plena no final ali, né? Da mesma forma, por exemplo, aqui, cocorum, eu tenho um M no final mesmo, não é cocorum, que é um U anasalado, mas é um cocorum, né? Os italianos até pronunciam assim, né? Cocorum. Ele até coloca quase que um epentético ali no final. Então, assim, essas são algumas das coisas que valem a pena a gente mencionar aqui. Sempre que vocês tiverem esses sinais aqui, que é um sinal de elisão, significa que isso tudo, ou seja, nuptias filiae meae, né? Nuptias filiae meae, se pronuncia de maneira quase que junta, quase como uma única palavra fonológica, né? Então, por exemplo, hodie nuptias filiae meae paro, né? Isso aí tudo é um único sintagma, sintático, né? Obviamente, que vira também uma única palavra morfológica, né? Então é isso. Acho que aqui na parte de prosódia e grafia desse material aqui do Legenda, tem mais coisas sendo faladas. Bom, som de X, X, né? Não existe V, então é sempre um U, no caso uma semivogal. J também não existe, também é semivogal de I, num ditongo crescente também. Então, por exemplo, a palavra yam, da onde deriva, né, já, né, se pronuncia dessa forma, I, tá? Yam. E depois vira jam, e depois vira já, né? O Y, que é chamado também de I grego, né? Ele é um I com o lábio arredondado, então U, mais ou menos como o U francês, né? E o Z se pronuncia como ts, né? Acho que seria algumas das pronúncias. Aqui ele tem vários exemplos explicando, né? Ó, ditongos ai, oi, então se pronunciam dessa mesma maneira, ai, oi, então rossai, né? C tem som de K, ki, quero. G tem som de G, né? Então, por exemplo, na palavra gentes, eu vou falar gentes e não gentes, né? Já falei que o J, ele é a semivogal de I, então, por exemplo, iurare e não jurare, né? Já mencionei também que o S nunca vai ser vozeado, então sempre vai ter o som de dois S, né? Então, roça. V soa como U, né? Já mencionamos, por exemplo, então, winum. X como xa, uxor, que significa esposa, né? Bom, U, mesma coisa. O Y, som de um I com lábio arredondado, então U. O Z como Z, então zelos. O H como R aspirado, né? Já falamos também, então, como na palavra inglesa hat, mas já vimos outros ali, hodie, por exemplo. E MN em finais não nasalam. Então, não é, por exemplo, como a gente mencionou ali antes, né? Cadê? Aqui. Então, não é, por exemplo, plenam, mas sim plenam, né? Tem um M pleno ali. Essas são algumas questões importantes de grafia e prosódia do latim. Mas a gente vai voltar. Falamos já bastante de duração, né? E eu acho que é isso, gente. Depois vocês... basicamente é isso, né? Não tem tanta coisa para a gente ver em relação de
grafia e prosódia do latim. Depois, assim, se vocês quiserem, inclusive, arriscar fazer uma leitura dos textos, ia ser maravilhoso, né? Eu não exijo isso, mas enquanto a gente estiver fazendo as traduções, eu adoraria. O R começa com vibrante, né? Ra. Vibrante, então, rã, isso mesmo. Isso Tá. mesmo. Eu quero ler, tá? Por favor, vai ser uma honra. E vai ficar gravado, que é melhor de tudo, né? Vamos lá. O que mais aqui que a gente tinha que fazer? Tá. Então, eu ia falar agora um pouquinho sobre noções gramaticais básicas e uso de dicionário. Vamos lá. Então, bom, falei para vocês que muito o foco, né, da nossa de latim vai ser muito em questões morfossintáticas, né, que é uma das grandes diferenças estruturais entre latim e português, né? Bom, se vocês recuperarem as suas aulinhas aí de português da educação básica, vocês provavelmente vão estar ambientados aí com a ideia de termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração. Isso pode ser um pouquinho útil para a gente recapitular algumas noções básicas de funções sintáticas que vão permitir que a gente compreenda a noção de caso em latim, né? Então, conforme a NGB, que é um documento que foi elaborado por um grupo de linguistas ligados à Academia Brasileira de Letras, acho que na década de 60, que padronizou a maneira como se usava a nomenclatura gramatical na educação básica brasileira, né? Então, por exemplo, foi a partir daí que as pessoas começaram a chamar aquela forma verbal de futuro do pretérito e não de modo condicional, porque se vocês olharem, por exemplo, para a gramática de outras línguas, às vezes as mesmas coisas eles chamam de maneiras diferentes. Isso tudo uma questão de convenção, que claro que deriva de uma abordagem teórica que você adota para dar nome para os bois, né? Mas, bom, então a nomenclatura gramatical brasileira dividiu, né, os termos constituintes de uma oração entre termos essenciais, integrantes e acessórios, né? Basicamente, os chamados termos essenciais, a gente pode definir como sujeito e verbo, ou sujeito e predicado. É aquilo sem o que uma oração não existe, né? Por isso, chamados de essenciais. Muito embora, assim, o sujeito pode estar omisso, o que não significa que ele não exista. Ele está ali. Ele só não ganhou corpo, né? Então, sujeito e verbo seriam, digamos assim, os termos essenciais. O que são os termos integrantes, né? São aqueles termos que completam o sentido, né? Ou, eventualmente, ali do núcleo do sujeito. Então, por exemplo, o complemento nominal, né? Ou, e o principal, né, aí, completa o sentido do verbo, né? Por exemplo, se eu disser eu existo, tá ótimo, né? Eu não preciso de nenhum complemento, existo, não precisa de nenhum complemento para fazer sentido, para ser gramatical. Agora, se eu disser eu dou, sozinho dito assim, parece que falta alguma coisa. Parece que faltam os complementos do verbo dar. Então, eu dou algo a alguém, né? Então, esses termos que são necessários para completar o sentido dos termos essenciais são chamados de termos integrantes. E eles podem ser, como está aqui, né, os complementos verbais, o complemento nominal e também com alguma contradição, mas chamado também o agente da partida como termo integrante. E aí, o que vem a ser termo acessório? São aqueles termos que são dispensáveis para que uma oração ela seja gramatical. Então, por exemplo, eu falo assim, o aluno entrou na sala. Bom, o aluno, sujeito, é um termo essencial. Entrou, o verbo, é um termo essencial. Na sala, é o complemento do verbo, termo integrante. Agora, se eu falo, o aluno de letras entrou na sala atrasado. De letras e atrasado são termos que, se eu tirar da oração, não faz falta para ela ter
gramaticalidade. Ou seja, a oração continua fazendo sentido, certo? Bom, quais funções sintáticas são expressas por esses termos acessórios? Adjunta do nominal, por exemplo, aluno de letras. Adjunto adverbial, por exemplo, atrasado, né? E ainda aposto, por exemplo, o aluno de letras, né? Que é muito estudioso ou pessoa maravilhosa, entrou atrasado na sala, né? Então, aposto também é um termo acessório. E, por fim, o chamado vocativo, que é a pessoa com quem eu falo, pessoa para quem eu me dirijo. Por exemplo, Maria, você estudou latim hoje? Maria é o vocativo da minha sentença aqui, né? Bom, são todos esses termos aí que eu acabei de mencionar são acessórios, ou seja, eles não são necessários para que a sentença tenha gramaticalidade. Eu mencionei vários termos e quase todos os termos que eu mencionei para vocês aqui, em português, eles são marcados ou eles são identificáveis, principalmente pela ordem que eles ocupam na frase. Então, se eu falo assim, o aluno leu o livro. Porque aluno está no começo da sentença antes do verbo, eu sei que ele é sujeito. E porque o livro está no final da sentença depois do verbo, eu sei que ele é objeto. Agora, se eu dissesse, o livro leu o aluno, mudaria. Então, o livro ele foi personificado e ele que leu o aluno ali, né? Em latim, a ordem não vai importar tanto. Por quê? Porque a flexão que a palavra vai assumir vai indicar que um é sujeito e que o outro é objeto. Então, eu posso inverter a ordem que vai continuar tendo a mesma função, né? Tô começando a falar isso para vocês irem começando a entender que, em português, essas várias funções que eu acabei de mencionar, elas dependem muito da ordem da palavra. Mas, em latim, elas não dependem tanto da ordem da palavra. Elas dependem muito mais da flexão que a palavra assume, tá? Bom, então dá um exemplo, mais um exemplo aqui. Ó. Estudante de letras, amante das línguas naturais, dedica horas aos estudos todos os dias. Isso não é necessariamente verdade. Vocês podem não dedicar horas nenhuma ao estudo todos os dias. Mas vamos só pegar, vamos supor que isso fosse verdade, né? O que nós temos de termos essenciais dessa sentença? O estudante dedica, sujeito e verbo. O que nós temos como termos integrantes? Bom, quem dedica algo a alguma coisa. É um verbo bitransitivo. Então, eu tenho os complementos verbais, né? Que são horas aos estudos, né? Um objeto direto, horas, um objeto indireto aos estudos. E temos alguns termos acessórios. Então, eu poderia simplesmente dizer o estudante dedica horas aos estudos e a sentença estaria completa, perfeitamente gramatical. Mas eu estou especificando que é um estudante de letras, isso é um adjunto do nominal. Estou dizendo que estou fazendo um comentário sobre esse estudante de letras, dizendo que ele é amante das línguas orais, isso aqui é um aposto. E estou dizendo que ele faz isso todos os dias. Estou especificando a frequência ou o tempo em que ele realiza essa dedicação. Adjunta adverbial, né? Bom, então temos aí a adjunta do nominal, aposto e a adjunta adverbial. Eu já mencionei para vocês que, então, em português, os verbos e os nomes, né, que inclui aí substantivos, adjetivos e pronomes, se flexionam tal como no latim. Porém, no latim, os nomes, além de se flexionarem em número e gênero, como no português, também se flexionam conforme a função sintática. Então, só com a flexão, eu já sei se aquele nome ele é sujeito, se ele é adjunta do nominal, se ele é adjunta adverbial, se ele é objeto direto, se ele é objeto indireto, se ele é vocativo, certo? Então, só com a flexão. E é isso que a gente chama de
caso, em latim, né? É o fato de que, no latim, a função sintática é marcada na morfologia da palavra, na flexão da palavra, né? Os antigos diziam que o fim de uma palavra caía. Aliás, caso é o particípio do verbo cadere em latim, né? Então, significa caído. Então, a queda do fim da palavra marcava a função sintática dela, né? Portanto, os casos que a gente vai ver agora, nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo, vocativo, nada mais são do que a marcação morfológica da função sintática na palavra. Então, por exemplo, sujeito ou o predicativo do sujeito, né? Para quem não sabe o que é predicativo do sujeito, por exemplo, um verbo de ligação como o verbo ser ou estar, ou eventualmente andar, por exemplo, eu sou cansado, eu estou cansado, eu ando cansado. Eu é sujeito e cansado é predicativo do sujeito, não é objeto, né? Diferente de verbos transitivos que têm objetos, né? Então, tanto sujeito quanto predicativo do sujeito, em latim, eram marcados com o caso nominativo. O adjunto nominal, então, por exemplo, estudante de letras, era marcado pelo caso genitivo, né? O objeto direto, então, o estudante dedica horas. Quem dedica alguma coisa, dedica horas. O objeto direto era marcado com o caso acusativo. O estudante dedica horas aos estudos. Então, aos estudos, objeto indireto era marcado com o caso dativo. Todos os dias, adjunto adverbial, isso era marcado pelo caso ablativo. E Maria, você estudou hoje, né? A pessoa com quem eu falo é marcada pelo caso vocativo. Então, cada função que um termo pode assumir na oração, em latim, ela recebia uma marcação morfológica, uma flexão, e essa propriedade que a língua tem é chamada de marcação de caso. Tá? Então, por exemplo, o estudante, que é sujeito na sentença, levaria caso nominativo. De letras, caso genitivo. Amante das línguas naturais é o aposto. O aposto vai sempre para o mesmo caso do seu referente. Como o referente de amante das línguas naturais é estudante, então ele vai para o nominativo. Né? Dedica é o verbo, dedica horas. Horas é o objeto direto de dedicar, logo, caso acusativo. Aos estudos é objeto indireto, logo, caso dativo. Todos os dias, adjunto adverbial, logo, caso ablativo. Né? Não se preocupe que vocês não precisam decorar isso aqui, tá, pessoal? A gente vai falar disso incessantemente, 24 horas por dia, enquanto a gente estiver estudando latim. Então, vocês vão cansar de ouvir esses termos. Aqui, onde está ali, né, tabelas e vocabulário, vocês têm aqui essa tabelinha de declinações, né? Então, essa tabelinha vai ser muito útil, porque a gente vai ver, estudar todas as declinações e, para cada caso, nominativo, genitivo, acusativo, dativo, ablativo, vocativo, a gente tem uma marquinha. E é o que eu vou começar a explicar agora. Então, por exemplo, estudante poderia ser traduzido como discípulos em latim, né? E esse us do finalzinho aqui, que está em laranja, ele marca o caso nominativo, ou seja, ele indica que isso aqui é um sujeito e não um objeto. Porque se estudante fosse objeto, seria discipulum, com M no final, né? Se fosse adjunto adnominal, seria discipuli, né? Mas como ele é sujeito, ele é discípulos, certo? Isso aí, essa é a chamada desinência de caso, desinência de nominativo, ou marca de nominativo, ou flexão de nominativo, tanto faz, né? De letras. Bom, letra pode ser litera, né? Mas é de letras, então é adjunto adnominal e está no plural. Logo, ele vai receber essa marca literarum. Arum marca um adjunto adnominal, ou seja, caso genitivo, no plural, né?
Bom, amante das línguas naturais, como amante é aposto e se refere ao discípulos, ele vai para o mesmo caso que discípulos. Logo, ele vai para o caso nominativo. Por isso, ele tem essa marca amator. Essa marquinha aqui, em morfologia, a gente chama de zero. Ou seja, não é pronunciado, mas tem significado. Significado é como se fosse sujeito. Porque se fosse, por exemplo, adjunto, seria amatores, né? Como não tem nada, amator é sujeito, né? Ou seja, caso nominativo. E por aí vai, gente. Todas essas marquinhas que vocês veem em laranja, elas são marcas de caso. Elas indicam que aquela palavra está naquela função sintática, naquele número, singular ou plural, eventualmente naquele gênero também, quando a gente tem um adjetivo, por exemplo, aqui. Então, isso é o que a gente chama de marcação de caso. E é muito importante vocês entenderem, então, é por isso que eu dei essa pequena recapitulada na nomenclatura gramatical, é muito importante que vocês entendam bem as funções sintáticas. Porque se a gente não entender o que é um sujeito, o que é um adjunto adnominal, o que é um verbo, o que é um complemento verbal, um objeto direto, um objeto indireto, o que é um adjunto adverbial, o que é um aposto, o que é um vocativo, se a gente não entender isso, a gente não consegue entender a noção de caso. Porque o caso marca justamente a função sintática, né, de um termo na frase. Bom, a diferença, então, por enquanto, que a gente está vendo entre latim e português, nesse caso, é que o latim marca não só número e gênero nas palavras, mas marca também função sintática. Tem o que a gente chama de marcação de caso, certo? Eu ia falar isso mais adiante, mas, de alguma forma, a gente tem algumas permanências disso em português, especialmente nos pronomes. Por exemplo, se eu sou sujeito, eu vou dizer eu. Então, eu fiz isso. Agora, se eu sou adjunto adnominal, vai mudar. Não é de eu, mas é de mim. Certo? Muda a forma. Se eu sou objeto, por exemplo, ele me ama. Quem ama, ama alguém. Esse alguém é objeto direto. Então, ele não ama eu, mas ele ama me. Então, marca de acusativo. Né? Ele deu o café para mim. Mim é objeto indireto, marca de dativo. Né? E por aí vai. Perceba, então, que nos pronomes nós ainda temos marcação de caso em português. Né? Ou seja, nós temos formas específicas para a maneira como como o pronome se comporta em termos de função sintática numa sentença. Né? Alguns nomes, bem poucos, ainda também guardam marca de caso, por exemplo, o pronome outro, se é sujeito, outro, mas se ele é complemento, nominal, verbal, outrem, né? E coisas assim. Temos uma outra marcação ainda na língua portuguesa, né? Bom, Professor, aí, posso tirar uma dúvida? sim, quem está falando? É o Rian. Diga, Rian. Eu só fiquei curioso porque, vamos supor, por exemplo, assim, eu queira... Furioso já? Oi? Você ficou furioso já? Calma. Não, é que eu tô com uma dúvida que é o seguinte, vamos supor que eu queira procurar um determinado substantivo no dicionário. No dicionário, ele vai estar especificamente em qual caso? Quando esse substantivo for um sujeito, um objeto, ou existe uma forma original Sim, desse... eu vou chegar lá, Rian. A segunda parte aqui da apresentação é sobre exatamente isso. Sobre como é que a gente vai usar o dicionário, como é que a gente busca as palavras do dicionário, tá? Então, você Ah, tá bom, segura só um segundinho aí a sua dúvida, que eu já vou chegar lá, beleza? tranquilo. E bom, vocês percebem que, por exemplo, aqui, a palavra discípulos, aqui, é um substantivo que tem uma certa terminação em us, né? Outras palavras têm terminação em as, outra tem em arum, outra tem em ium,
ou tenharum, né? As terminações, para os mesmos casos, não são sempre as mesmas, né? Isso significa que cada palavra pertence a um certo grupo, que nós chamamos em latim de declinações. Então, por exemplo, a palavra litera pertence àquela que nós chamamos de primeira declinação, que é a declinação que tem tema em A. Perceba que em português também existe, nós temos palavras com tema em A, palavras com tema em O, palavras com tema em E, palavras atemáticas em português, né? Da mesma forma em latim. E, dependendo, então, do grupo ao qual uma palavra pertence, ela vai ter determinadas flexões. Então, palavras como litera, que tem tema em A, ela vai ter essas possíveis flexões para aqueles casos que a gente mencionou. A, I, am, arum, is, as. Certo? Uma palavra como discípulos pertence àquela que nós chamamos de segunda declinação. Então, ele vai ter outras flexões. Os, i, o, i, orum, is, os. Palavras como studium, que é neutra, também pertence à declinação, mas tem algumas diferenças em relação a discípulos. Por exemplo, termina em no nominativo, termina em a no plural, né? Palavras como amator, amatores, de terceira declinação, vai ter outras flexões. Então, amator, amatores, es, ibus. Né? Palavras como dies, vai ter outras terminações, ei, erum, ebus, né? E palavras, e aí assim por diante. Então perceba que vocês, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que os nomes, ou seja, os substantivos, adjetivos em latim, eles pertencem a certos grupos. E esses grupos têm as suas próprias flexões. Esses grupos são chamados de declinações, tá? A gente vai aprender principalmente primeira, segunda e terceira declinação aqui no latim 1, né? E aos pouquinhos a gente vai se ambientando com essas declinações. E aí, indo agora para a pergunta do Rian, né? Se a gente se deparasse com uma frase como essa: Discipulos literarum amator linguarum naturalium dedicat horas studiis homnibus diebus. Como é que se eu não sei nada, não sei o sentido, posso até ter palpite sobre o que significa cada uma coisa, mas não sei. Como é que eu vou buscar isso no dicionário, né? Bom, e aí entra algumas questões sobre como usar dicionário, vocabulário em latim. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que buscar, e aí já entra uma lição importante para vocês, quando a gente se depara com uma frase em latim, a primeira coisa que a gente tem que buscar é o verbo daquela frase. E o verbo a gente identifica pelas flexões verbais. Vocês ainda não conhecem, né, as flexões verbais em latim, mas elas são muito parecidas com em português. Eu vou mostrar aqui rapidamente, aqui também naquelas nossas tabelinhas que eu mencionei, né? Tem aqui, ó, verbos. E tem algumas explicações sobre verbos. Então, por exemplo, aqui tem aqui, ó, o verbo sum, o verbo esse, né? Então, tem marcas como M, S, T, mus, tis, NT, né? Ou ainda, bom, basicamente essas são chamadas flexões número-pessoais de verbo, né? Ou desinências número-pessoais. Então, ó, percebo, ó, ST, mus, tis, NT, desinências como ba, que é o nosso vado imperfeito, né? Bi, de futuro, e por aí vai. Bom, estou mencionando isso porque, assim, sempre que vocês verem um S no final ali, um T, um mus, um ti ou um NT, muito provavelmente aquela palavra é verbo, né? Então, voltando aqui para a nossa dúvida, a gente vai olhar aqui, ó, uma palavra com us no final. Ah, deve ser um nome, deve ser um substantivo. Com arum,
deve ser substantivo. Palavras terminadas em or, tor, né? É provavelmente o substantivo. Arum, substantivo ou adjetivo, é um nome, como nós dizemos. Igual, as, is, ibus, ebus, né? Aquelas flexões todas que a gente já viu, as chamadas desinências de caso. Bom, nenhuma dessas palavras parece um verbo, né? O que mais parece um verbo é dedicat. Então, provavelmente esse aqui é o verbo da frase, né? Aí eu vou para o dicionário, eu vou achar dedicat? Não. Num dicionário em português, quando eu procuro um verbo, eu procuro o quê, pessoal? Que forma? No infinitivo, né? Infinitivo, justamente. Por quê? Correr, rezar, Porque o falar. infinitivo nos dá o tema do verbo. E o tema do verbo é suficiente para a gente flexionar aquele mesmo verbo em todas as possíveis formas que ele vai assumir. Então, por exemplo, eu tenho lá, sei lá, amar, né? Falar, né? Eu vou tirar o R, que é a marca de infinitivo, sobra o quê? Fala, ama. Tiro a vogal temática A e eu vou flexionar o número que quiser. Então, amo, amas, ama, amamos, né? Amais, amam. Eu vou simplesmente adicionar as desinências pessoais, né? E no português, a gente só tem basicamente um tema, que é o tema do infinitivo. Claro, temos alguns verbos que mudam de tema no subjuntivo, tem alguns verbos irregulares, tal, mas em geral, basta o infinitivo para a gente dar conta de boa parte das flexões de um verbo em português. Bom, o latim, nesse caso, é um pouquinho mais complicado, então ele tem mais radicais. Logo em latim, quando vocês procuram um verbo no dicionário, ele vai aparecer mais ou menos assim. Ele vai aparecer com 5 formas. 5 chamados tempos primitivos. A primeira forma, dedico, é primeira pessoa do singular, eu, no indicativo presente. Segunda forma, dedicas, tu, segunda pessoa do singular, indicativo presente também. Terceira forma, dedicare, infinitivo presente. Quarta forma, dedicaui, que é a primeira pessoa do singular, eu, do perfeito do indicativo, eu dediquei. Depois, dedicatus, que é o radical do particípio passado. Por que o dicionário latim traz todas essas formas aqui? Porque cada uma delas vai ser útil para a gente diferenciar e para a gente formar, especialmente essa forma aqui, ó, vai nos dar o chamado radical do infectum, aspecto infecto, aspecto das ações inconclusas, que vai marcar, por exemplo, tempo presente, imperfeito e futuro simples. Isso aqui, dedica, vai também ajudar a gente a formar vários outros tempos e modos, como imperativo e por aí vai. Isso aqui, dedicau, vai nos ajudar a montar os tempos do aspecto perfeito, das ações perfeitas. Então, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito, né? E isso aqui vai ajudar a gente a formar, né, particípio presente, particípio passado, particípio futuro, gerúndio, gerundivo, supino, etc. Outras formas verbo-nominais. Então, é por isso que o dicionário latim nos dá todas essas formas. Então, se eu quero procurar um verbo no dicionário, eu tenho que procurar essas entradas do dicionário que trazem 5 formas, tá? Isso é uma típica entrada de verbo. Bom, eu vou explicar isso com muito detalhe, com muito vagar para vocês ainda, mas se ali na nossa frase, dedicat, eu tenho dedica mais te, eu já sei que, bom, dedica faz parte do aspecto infecto. Se entre dedica e te, que é esse te aí, é marca de terceira pessoa do singular, né? Ele, ela, enfim. Se entre dedica, que é o tema do infecto, e te não tem nada, eu já sei que aquele verbo está no presente, no indicativo. Então é ele, ela, dedica, né? Assim a gente busca um verbo no dicionário. Então eu já sei que dedicat, porque tem dedica e tem te, é terceira pessoa do singular do presente indicativo. Logo, ele, ela dedica. Agora, quem dedica?
né? E quem dedica o quê ao quê? Por quê? Porque o verbo dedica tem a mesma regência em latim que em português. Então, alguém dedica algo a alguma coisa. Então, eu sei que eu tenho que procurar no latim nessa frase sujeito, eu tenho que procurar objeto direto, eu tenho que procurar objeto indireto. Logo, eu tenho que procurar uma palavra, ou mais de uma palavra, declinada, no caso, nominativo, sujeito. Eu tenho que procurar uma palavra, ou às vezes mais uma palavra, declinada no caso acusativo, objeto direto. Eu tenho que procurar uma palavra, ou mais uma palavra, declinada no caso dativo, objeto indireto, né? Bom, o que pode estar no caso nominativo? Supomos que eu já conheço todas as flexões verbais, certo? Bom, ebus pode ser nominativo? Não pode. Ibus pode ser nominativo? Não pode. Is pode ser nominativo? Não pode. As pode ser nominativo? Não pode. Ium pode ser nominativo? Não pode. Arum também não pode. Or pode. Arum não pode. Us pode. Então eu já sei que discípulos e amator têm muita chance de serem os meus sujeitos desse verbo, certo? Mas eu não sei o que significa. Então, vou procurar. Cadê? Cheguei aqui. Eu não sei o que significa, então eu vou procurar no dicionário. Quando eu procurar no dicionário, vai aparecer o quê? Discípulos, discípuli, ou simplesmente discípulos, traço i, vírgula, traço i, e amator, amatores, ou simplesmente amator, traço is. O que significa essa maneira de se apresentar um nome no dicionário em latim? No dicionário em latim, no caso dos substantivos, especificamente, eles apresentam a forma do nominativo e do genitivo singular, que é a segunda. Por que ele apresenta a forma do genitivo singular? Porque a forma do genitivo singular, ela é única, ela não se coincide entre as declinações. Ou seja, somente a segunda declinação tem genitivo singular em i. Então, se eu vejo discípulos, discípuli, eu sei que isso aqui pertence à segunda declinação. Logo, eu consigo prever quais são todas as possíveis flexões desse verbo. Olha, se ele tem genitivo singular... Deixa eu pegar minha caneta aqui para ajudar vocês a enxergarem. Se ele tem genitivo singular em i, significa que então vai ser discípulos, discípuli, discípulum, discípulo, discípulo, discípulum, discípuli, discipulorum, discípulos, discípulis, discípulis, discípuli. Né? Então, se eu sei que ele tem genitivo singular em i, eu sei que ele é da segunda declinação e eu sei que ele vai ter essas marcas. Né? Então, se aparecesse, por exemplo, no meu texto discípulis, ou discípulos, ou discipulorum, né, o processo seria o mesmo. Eu procuraria no dicionário né, pela raiz, obviamente, né, discípulo, essa aqui é a raiz, e aí veria discípulos, discípulos, segunda declinação. Então, eu sei que é da segunda declinação, eu sei quais são as flexões que ele pode assumir. Aqui ele vai me dar se é masculino, isso aqui vai ser muito importante depois. E aí vai dar o significado, né? Então, amator, amatores, bom, se termina com genitivo singular, que é essa segunda forma que o dicionário dá, em is, só pode ser a terceira. Então, eu já sei quais são as flexões que ele vai ter, né? Então, por exemplo, amator, amatores, amatorem, amatori, amatore, amator, amatores, amatorum, amatores, amatoribus e por aí vai, né? Então, é mais ou menos esse o processo de procurar no dicionário. Aí, né? Então, eu já sei agora que quem dedica, né? Ou seja, um estudante amador dedica. Dedica o que ao quem? Desculpa, dedica o que ao que, né? Então, eu tenho que achar primeiro o acusativo, né? E aqui, dentre todas as flexões, a única que pode ser acusativo é horas, basicamente é horas,
que é a marca de acusativo plural, ou seja, objeto direto, né? Então, aos poucos eu vou achando, né, as funções sintáticas daquela frase, né? Então, is, aqui só pode ser genitivo, né? Então, studium, studies, horas de estudo. Ônibus só pode ser ablativo, então é adjunta adverbial, né? Todos, diebus também, todos os dias. Isso aqui só pode ser genitivo, ou seja, adjunta nominal, de letras, né? Aqui também das línguas. Isso aqui é um adjetivo concordando com das línguas, então das línguas naturais. Enfim, gente, é assim que a gente procura, né, os termos num dicionário. Eu acho que eu não falei de adjetivo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa sobre de adjetivo aqui. Por exemplo, aqui, ó, um adjetivo ele já aparece com 3 formas em latim. Eu não vou explicar isso com muito detalhe ainda, Rian e demais, porque isso envolve outras noções que talvez agora só vão complicar mais a compreensão de vocês do que ajudar. Mas o mais importante, então, é vocês saberem, especialmente, como achar um substantivo e um verbo no dicionário latim. E um substantivo sempre traz a forma do nominativo singular e a forma do genitivo singular. E a forma do genitivo singular identifica a declinação. Não se preocupem, ninguém precisa decorar isso agora. Só estou mostrando noções gerais para vocês entenderem, assim, aos poucos, como manipular o vocabulário, um dicionário latim, como abordar uma frase em latim, mas aos pouquinhos, conforme a gente for fazendo os exercícios de tradução, vocês vão entendendo como é que isso funciona, como é que o processo de análise e depois de tradução funciona, tá? Voltando aqui para o nosso roteiro de hoje, eu já mostrei para vocês o método, né? O Aprendendo Latim. Então, o Aprendendo Latim, ele sempre traz, primeiro, o texto da sessão, que nesse caso aqui é um trecho de uma peça, a Aululária de Plauto. Aliás, a Aululária de Plauto já foi imitada no sentido positivo, criativo, né, por vários autores. Por exemplo, Molière, na França, tem a peça O Avarento, que é uma imitação da Aululária de Plauto. O nosso querido Ariano Suassuna, do Brasil, tem, né, o Santo e a Porca, que ele chama de a versão nordestina da Aululária de Plauto, entre outros, vários, né? Shakespeare tem comédias, dramas, né, moldados em Plauto. Muitos autores, né, modernos, clássicos modernos, são inspirados em Plauto. Bom, então o método tem aqui sempre uma cena da peça e depois o vocabulário da sessão, como eu já mostrei para vocês, né? No começo, o vocabulário é bem mastigadinho, então ele já traz direto o significado, a forma específica. Aos poucos ele vai desmamando o estudante e dificultando um pouquinho as coisas. Mas no começo o vocabulário aqui é bem mastigado, tá, gente? Traz tudo, todas as informações. Bom, tem um vocabulário completo e depois vocês têm aqui gramática e exercícios. Eu já mencionei para vocês que, então, sempre a gente vai ter um dia para fazer exercícios e estudar os pontos da sessão, um dia para assistir a videoaula que eu vou disponibilizar e outro dia para fazer a correção da tradução. Então, agora, nós precisamos fazer... Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho. Agora, nós precisamos fazer a divisão dos grupos que ficarão responsáveis pelas traduções, tá? Deixa eu fazer uma coisa para ajudar aqui. Eu acho que eu vou pegar a minha lista de frequência, porque pode ser que algumas pessoas não estejam aqui na nossa aula. Cadê?
Cadê minha lista de frequência? Só um segundinho, pessoal. Enquanto eu procuro aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem fazer um comentário, pode ficar à vontade. A Vitória tinha perguntado se existem verbos irregulares. Sim, existem verbos irregulares, Vitória. A gente vai ver também. Tem uma pergunta, professor. A Diga. gente vai focar na parte da sintaxe mais do que na parte, então, da semântica, né? Não, a gente vai trabalhar com semântica também, assim, a todo momento. A gente vai abordar Igualmente. ao mesmo tempo. Não tem como dissociar muito ali. Mas eu falo que boa parte da nossa ênfase vai recair sobre morfossintaxe, porque é a parte que mais diferencia-se do português, né? E logo vai exigir mais atenção nossa, né? Não é que eu não vou dar atenção para os demais níveis de análise linguística, né? Sim, tanto que tem as traduções e tudo, né? Exato. E sempre que houver diferenças semânticas relevantes, eu vou fazer questão de mencionar e detalhar isso, né? Deixa eu abrir aqui. Vocês estão perguntando se eram grupos de quantas pessoas. Então, a gente vai ver agora. Não tem necessariamente um limite. Abrir. Aqui. Bom, eu vou colocar aqui tabelinha. Vamos lá, eu vou pela lista que eu tenho de chamada aqui. Se a pessoa estiver aqui, eu pergunto, senão eu atribuo. A Agatha está aqui, certo? Isso, tô aqui. Agatha, você prefere ficar com qual seção da parte 1? Lembrando que a seção A, a gente vai fazer a correção daqui, deixa eu ver, na quinta-feira da semana que vem. Para mim, tanto faz. Deixa eu só ver como é que está organizado rapidinho aqui a divisão dessas sessões, se eu coloquei tudo numa aula só. Deixa eu ver no meu plano aqui, só um pouquinho. Cadê o plano, gente? Aqui, achei. Deixa eu só ver como é que eu dividi isso aqui. Eu vou voltar depois a falar do cronograma aqui. Mas então, sim, vai ser só um encontro para a sessão. Eu já volto a falar sobre o cronograma aqui. Que, na verdade, eu estou falando que é sempre um encontro de exercícios, um encontro de videoaula e um encontro de tradução. Mas, na verdade, são 2 encontros de exercícios e gramática. Eu já vou falar sobre isso já. Bom, então, Agatha, você prefere ficar com qual sessão? Pode escolher aí. Tanto faz, não tem problema, porque... Tá, então eu vou te colocar na sessão A aqui. Pode ser Tá? A. Sim, não tem problema. Agatha, Amanda tá por aí? E Agatha, eu vou colocar na A e na E, certo? Ok. Amanda. Oi. Tá por aí? Amanda, tem alguma preferência? Não. Se você falar, eu faço. Chorando, mas faço. Então vamos lá. Vou colocar aqui também na A e na E. Augusto, tá por aí? Não. Oi, tô sim. Augusto, tem alguma preferência? Quer ficar mais pro final, mais pro começo? Pode ser na B. Na B, Augusto. E na F? Isso. Beleza. Bianca. Não tá aqui. Então, vou colocar com o Augusto. Bruna, tá por aqui? Tá aqui. Bruna, você tem alguma preferência aqui? Sem preferências. Tá. Então, eu vou colocar
aqui na seção C e na seção G. Bom, eu acho que para a gente não ficar perdendo tanto tempo nisso aqui, então, gente, me ocorreu aqui que talvez, já que ninguém tem nenhuma preferência, eu vou distribuir vocês nos grupos aqui e depois da aula, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui com essa divisão de grupos, eu posto no Moodle e vocês veem quem é que está em cada grupo e se organizam para poder fazer a tradução, tá bom? Acho que é mais prático, né? E, beleza, Helena. E o que eu queria ver agora com vocês, que eu esqueci de ver, é em relação ao cronograma. Então, por exemplo, aqui nós temos 15/6, nossa primeira aula. Dia 17, exercícios. Dia 22, que é quinta-feira que vem, aliás, terça-feira que vem, a videoaula com o conteúdo da seção A, exercícios. E depois, na quinta que vem, já tem a correção aberta da tradução. Mas se vocês perceberem, por exemplo, aqui a partir da seção B, eu reservei 2 dias para os exercícios, que tem bastante, né? E aí, então, são 2 encontros para exercícios, mais um encontro de videoaula e depois a correção. O mesmo acontece com a seção C, 2 encontros para os exercícios da seção C, porque tem bastante também, né? Então, muito provavelmente, em alguns casos, podem perceber, nós temos 2 dias, outros não. Ó, seção D, 1 encontro só para exercícios. Seção E, 1 encontro só para exercícios. Já seção F, 2 encontros. Seção G, 1 encontro só, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou sempre postar no Moodle, ali da mesma forma como tá aqui, ó. Eu vou sempre postar uma espécie de agenda da sessão, né? Então, tal dia e tal dia vocês têm essas tarefas. Tal dia, tal coisa. E tal dia, a nossa videoconferência síncrona, né? Então, sempre eu vou avisar. E vou avisar também pelo mural de avisos que vocês recebem no e-mail. Então, eu vou estar sempre lembrando vocês aí dos próximos passos, tá bom, pessoal? Professor, Diga, Agatha. eu tenho um probleminha. É dia 24/6, não vai ter luz aqui no sul da ilha. Então, não tem como mesmo. Vai ter que ser na B. Se alguém mora aqui no sul da ilha, vai faltar luz à tarde. Na seção B. Por favor. Agora que eu vi que é 24, né? Isso. Tudo bem. De qualquer forma, gente, se vocês, por algum motivo, não puderem participar da videoconferência síncrona, sim, eu peço, sinceramente, né, que vocês tentem participar sempre, sério, certo? Porque é muito ruim a gente fazer uma aula com pouca gente, não ter com quem dialogar, não ter com quem expor as dúvidas, etc. É muito ruim eu ficar falando sozinho, né? Então, eu peço sempre que possível que vocês participem das videoconferências síncronas. Não é porque eu não cobro a presença na videoconferência para garantir a frequência ali que isso não seja importante, né? É muito importante que vocês estejam aqui na aula comigo. Mas, se por algum motivo, né, por falha de conexão, por sei lá, falta de energia elétrica, motivos médicos ou motivos de força maior, vocês não puderem, todas as videoconferências vão ficar gravadas, assim como essa de hoje, e eu vou disponibilizar a gravação no Moodle, tá? Então, vocês podem assistir depois, tá? Acho que era isso, gente. Eu vou terminar depois de fazer a divisão dos grupos aqui de tradução, já posto no Moodle. Mas então, por hoje, acho que eu já enchi vocês de informação, mais do que desejável. Já tem bastante coisa por hoje. O que vocês têm que fazer agora, então? Né? Na quinta-feira, ou a partir de agora já, vocês têm que fazer os exercícios e estudar, né, os pontos de língua da seção A. Então, vocês vão pegar lá o Aprendendo Latim, né? A partir aqui da página 2, né? A gente tem a gramática, exercício da seção 1A. Então, vocês vão estudar, vão ler aqui as notas. Eu vou comentar depois também essas notas na videoaula gravada. Tentar fazer os exercícios,
né? E, né, principalmente na semana que vem, vocês vão ter que voltar aqui para o texto da cena, né, da seção A, e tentar traduzir isso aqui, especialmente o grupo que ficar responsável pela seção A, que é o grupo que vai me mandar a sua proposta de tradução para a gente fazer uma correção aberta aqui e aprender junto, certo? Então, vamos supor, por enquanto, nós sabemos que tem a Amanda aqui no grupo da seção A, né? Vamos supor que fosse a Amanda e mais 5, 6 pessoas. Esse grupo da seção A tem que se organizar, né, entre hoje e a quinta-feira da semana que vem para fazer uma tradução desse texto, né, que é bem curtinho, ó, vocês podem ver, tem acho que 2 páginas só. Isso mesmo. Para propor uma tradução e me mandar. E eu peço que o grupo responsável pela tradução, se possível, me mande com no mínimo aí um dia de antecedência. 2 dias seria o ideal. Para eu dar uma olhada no texto de vocês, organizar, fazer algum ajuste aqui na disposição do texto para projetar aqui na tela, tal. É muito ruim quando eu recebo o texto na hora. E aí busca no e-mail, e aí mexe na configuração, mexe na formatação, atrapalha tudo. Então, assim, se vocês puderem me mandar a proposta de tradução, né, sempre um dia antes da aula em que a gente vai fazer a correção, isso seria muito bom. Deixa eu ver aqui. A pessoa gostaria de fazer um grupo com o Gian, a Raquel falou. Ó, sem panelinhas, hein? Sem aululárias, hein? Brincadeira. Eu coloco você no grupo do Gian, Raquel. Tem que só que lembrar disso depois. Que mais aqui? Professor, já que você definiu os grupos, vai determinar os grupos, né? Eu acho que tinha que ser regra para todos, senão vai ter umas panelinhas, sim. De Não, alguns eu vou fazer aleatoriamente, mas não tem nenhum problema, né? Se vocês tiverem algumas preferências, tá? Só me avisar, né? Mas o ideal é que então, eu acho que todo mundo teria que se organizar para fazer, ou fazer um grupo no WhatsApp, nós nos organizamos. Olha, aqui no Moodle, ali na aba ali de participantes, vocês conseguem ter acesso aos e-mails de todos os colegas que estão na turma, né? Então, uma vez que eu divulguei ali os grupos de cada sessão, vocês podem entrar em contato entre Divulgado hoje, então. isso. Vai ser divulgado hoje. Daqui a pouquinho. Tá, perfeito. Assim que acabar a aula, eu já vou organizar esses grupos. E aí eu divulgo ali, tá bom? Eu gostaria de estar no grupo A, então. Tu me coloca? Coloco. Deixa eu anotar todas essas coisas que estão falando aqui, porque depois que eu fecho, o bate-papo some. Deixa eu anotar isso aqui, então, aqui. Antes que eu me esqueça, né? Cadê? Desculpa, quem está falando é o... Quem estava falando comigo agora, por último, esqueci o nome. Me ajuda? Pedro. Pedro quer ficar no grupo A. Beleza. Então tá. Quem mais? Lança Iança Alegre. Ó, a gente tá começando a complicar isso aqui. Eu vou fazer os grupos aqui, vou mandar. Depois, se vocês quiserem mudar os grupos aí, vocês me avisem. Porque como ninguém tinha preferência, eu falei, então eu vou poupar o tempo de vocês aqui. Mas eu anotei algumas coisas aqui, eu vou tentar contemplar os pedidos de vocês. Depois eu mando a divisão de grupos no Moodle. Se alguém tiver alguma objeção, quiser fazer mudança, pode me avisar, tá bom? Então é isso, gente. Alguma dúvida sobre o que vocês têm que fazer daqui para frente? Como é que vai ser? Não? Então tá bom. Então, obrigado pela presença de todos, de todas aqui hoje. Espero que seja um semestre
muito proveitoso e muito divertido na medida do possível. Espero que vocês curtam bastante estudar latim comigo aqui, tá bom? E ótimo semestre para vocês nas outras disciplinas também. Bom recomeço aí para vocês. Um prazer, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, gente.